Hoje nós vamos aprender sobre matemática. A gente vai ver um pouco sobre frações e números decimais para quinto ano. Então, hoje nós vamos aprender dois conceitos importantes da matemática que usamos no nosso dia a dia para representar partes que são menores que um todo. Então, primeiro a gente vai ver o que são as frações e os números decimais. Então, vamos começar pelas frações. Mas o que são as frações? Então, as frações, elas mostram parte de um todo. Um exemplo simples é quando dividimos uma pizza em pedaços iguais para compartilhar. Então, se a pizza ela é dividida em 4 partes e comemos um pedaço, nós comemos um quarto da pizza, ou 1/4. As frações, elas são escritas com dois números. O de cima, que ele é chamado de numerador, e também o de baixo, que mostra quantas partes que estamos usando, o numerador, e o de baixo, que se chama denominador, que ele já mostra quantas partes o todo foi dividido, então um todo como que ele foi. E os números decimais. Já os números decimais, eles também representam partes menores que um inteiro, mas eles usam a vírgula para mostrar isso. Então, por exemplo, o número 0,5, ele representa meio, ou seja, metade de 1, assim como a fração 1/2. Os decimais, eles facilitam a escrita e a comparação de valores entre inteiros. Eles são muito usados em cálculos, medições, preços. Então, é muito comum a gente ver em preços, principalmente no supermercado, quando a gente vai comprar alguma coisa, direto a gente vê os números decimais. E também a gente tem o uso do cotidiano, né? Que a gente vai se aprofundar mais aqui daqui a um pouco. Mas tantas frações, tantos números decimais, é muito importante a gente saber para o nosso dia a dia. Mesmo que pareça que eles não sejam importantes, sejam só para a escola, são muito importantes para a gente aprender para a convivência no mundo mesmo. Frações dos números decimais, eles são duas maneiras de representar valores menores que um inteiro. Então, elas nos ajudam a resolver problemas, fazer contas mais precisas e entender melhor o mundo ao nosso redor. Então, agora a gente vai ver um pouco sobre fração. Frações no dia a dia. Então, a gente tinha falado que a gente ia ver um pouco mais agora como funciona a fração. Muitas pessoas pensam que as frações elas são só usadas quando é na escola. Ah, só vou usar a fração para fazer um cálculo na escola, então tem que aprender só para isso. Mas não, a fração ela é usada muito além do que isso. A gente vai começar vendo sobre a fração ser usada na divisão de alimentos. Então, nós dividimos uma pizza em bolo em partes iguais, usando frações, facilitando o compartilhamento entre ambos. Então, assim, quando nós dividimos uma pizza ou um bolo em partes iguais, nós estamos usando fração. Igual, por exemplo, se a gente dividir uma pizza em 4 pedaços e comemos um quarto da pizza, esse tipo de divisão facilita o compartilhamento com amigos e familiares, pois todos eles recebem partes iguais. E também na culinária. Na cozinha, medimos ingredientes como meio do copo de leite ou um quarto de colher de chá. Então, na cozinha, nós também usamos frações para medir os ingredientes. É contarmos meio copo de leite, um quarto de colher de chá, que é 1/4. Então, essas medidas, elas são muito importantes para que as receitas fiquem certas. Usar frações na culinária é uma forma de aplicar a matemática no cotidiano. Então, por exemplo, mas também a fração é porque a gente usa para repartir de estudo. Então, assim, se usarmos metade do dia para estudar e outra metade para brincar, estamos fazendo uma divisão equilibrada. Então, se temos 1 hora para fazer as tarefas e usamos um quarto dela para arrumar o quarto, estamos usando frações para planejar nossa atividade. Então, organizar o tempo com fração ajuda a manter o equilíbrio entre deveres e atividade e lazer. Então, as frações elas estão presentes em diversas situações do dia a dia, como vimos, na cozinha, a dividir comida, no nosso tempo. Então, a gente aprender a como usar a fração, ela vai nos ajudar a resolver problemas reais, fazer boa escolha e organizar melhor nossa ação. Então, agora a gente vai entender um pouquinho sobre fração. A gente vai ver um pouquinho mais sobre ela. Então, o que são as frações? Que são parte de um todo. Então, como a gente viu, as frações elas representam parte de um todo. Mas como assim? Olha, as frações elas representam partes iguais de um objeto ou quantidade, facilitando a compreensão de divisão.
Que nem a gente viu o exemplo. Ah, mas como assim a fração representa parte de um todo? Como assim? Como? Não entendi. Então, como que vai funcionar? Vocês lembram que no começo a gente viu sobre a gente dividir uma pizza, um bolo em partes iguais? Então, vamos dar um exemplo. Eu vou pegar uma pizza. Imagine uma pizza. Você cortou ela em 4 pedaços iguais. Mas eu só comi um pedaço. Então, eu dividi essa pizza em 1/4, porque eu comi um pedaço que seria o numerador, como a gente viu no começo do slide da aula. Tinha 4 pedaços de pizzas, que seria o denominador, como vimos. Então, as frações, elas representam isso, representam a quantidade, quanto que ela teve no total. E tem o numerador e o denominador. Como a gente viu, o numerador mostra quantas partes são consideradas e o denominador indica o total de partes iguais. A mesma coisa que se eu pegar e fazer tipo assim, eu tenho um bolo e eu dividi ele em 8 pedaços e eu comi 2. Então, o numerador são quantas partes são? Então, quer dizer, o numerador nesse caso seria 2, porque eu comi 2 pedaços de bolo. E o denominador seria 8, que deu 8 pedaços de bolo no total. Vamos só reforçar mais um pouquinho no uso do cotidiano. Então, a gente utiliza as frações para medir, dividir objetos e entender proporções com várias situações do dia a dia. Isso é muito importante, porque se a gente aprender a proporção de usar um alimento no dia a dia, fica muito bom para a gente poder dividir e saber organizar tudo melhor, até para comer. Então, agora a gente vai ver só uns exemplos práticos então de fração. Então, a fração ela é metade de um todo. Então, a fração 1/2, ela representa metade de algo, como dividir uma pizza em 2 partes iguais. Então, nesse caso, se a gente dividir uma pizza ao meio, ela fica 1/2, porque em algum caso é como se eu tivesse comido um pedaço de pizza, só que tinha 2. 3/4 de um litro. Esse tipo de exemplo de litro é muito usado na cozinha. Então, a fração 3/4 indica 3 partes igual de um total de 4, como 3/4 de um litro de leite. Isso daqui é muito comum a gente ver nas receitas. Uma coisa que é muito comum, se vocês pegar um copo medidor, se tiver na casa de vocês, dá uma olhada. Tem lá 1/2, que é meio copo de leite. E aplicação no dia a dia. As frações, elas facilitam o entendimento das divisões e repartições de situações cotidianas. Isso aqui é para frisar que as frações não são importantes só para a aula. Mas vamos dar só um exercício prático então, para a gente só dar uma relembrada para ver se entendemos tudo? Então, eu vou deixar aqui 2 exercícios para vocês. Se vocês quiserem passar a aula para poder responder, no próximo slide a gente já vai ver qual é o gabarito. Mas olha então, se uma pizza ela foi dividida em 8 pedaços iguais e você comeu 3, qual é a fração que representa a parte que você comeu? Então, um chocolate dividido em 4 partes iguais e não comeu uma parte. Qual a fração que representa a parte que ele comeu? Vamos só dar uma recapitulada então por conta disso. Então, se a pizza foi dividida em 8 pedaços, ela seria o numerador ou o denominador? Responde rapidinho. Seria o denominador. E você comeu 3, então seria o numerador. Então, lembra, o numerador é o que fica em cima, representa as partes que você comeu, ou as partes que tipo assim, as partes que você vai utilizar. E aqui no caso, o denominador seria o 8, porque é as partes que é o todo, da mesma forma que com o chocolate, que o 4 seria o denominador, porque o chocolate ele foi dividido em 4 partes, e João comeu 1, então 1 seria o numerador, que seria a parte que ficaria 1/4, e a pizza ficaria 3/8. Vamos só conferir? Aqui, para quem quiser anotar, está aqui. Mas agora a gente vai entrar em outro assunto muito importante também, os números decimais. Mas o que são os números decimais? Como assim a gente usa números decimais no dia a dia? Os números decimais, eles são muito presentes no nosso dia a dia, até mesmo quando a gente não percebe. Cálculos em compra. Então, os números decimais, eles são muito comuns ao calcular preço, dividir contas e conferir troco ou fazer compras. Toda vez que a gente vai no mercado, vai numa loja, se vocês repararem, todos os preços estão com números decimais. Pode estar, tipo assim, que um leite é 3,50, que um brinquedo é 50,02. Então, tipo assim, os números decimais estão muito presentes. Mas os números decimais, eles também estão presentes nas medidas em receitas. Então, os decimais, eles são usados para medir ingredientes com precisão em receitas de culinária.
como peso e volume. Também é muito comum a gente ouvir, tipo assim, mas só pode pôr 5,0 de farinha. Ah, mas só pode usar o bicarbonato 0,2. Então, até nisso. E também descontos em bancos, que compreender números decimais eles facilita calcular descontos, taxas e operações bancárias do dia a dia. Então, agora a gente vai ver um pouco sobre o conceito e a representação dos números decimais. Então, qual que é a definição de números decimais? Então, os números decimais, eles são usados para representar valores não inteiros, separados parte inteira e fracionada por vírgula. Que nem a gente usou o exemplo, então, do supermercado, que tem muitas vezes a gente vai ver 5,99. Então, é para não colocar o preço inteiro, para não colocar o número inteiro, por isso é usada a fração. Então, facilidade na expressão de fração. Então, os decimais, eles se tornam fácil expressar frações e medidas com precisão em diferentes situações do dia a dia. E o exemplo mais forte dos números decimais é o preço. É para a gente comprar, é para calcular. E o uso no cotidiano dos decimais. Então, a representação decimal é essencial em cálculos comuns, como dinheiro, peso, distância e compra. Você sabia que até para calcular distância a gente usa os números decimais? Porque muitas vezes, vamos supor, maratonistas, corredores, eles correm 5,2, 8,5. Então, eles têm que calcular quanto que eles correu. Então agora a gente vai, ó, para frisar, ó, que números decimais não é importante só para a escola, é importante para o dia a dia também. Então a gente vai rever as variações que a gente pode usar os números decimais no dia a dia. Então a gente pode usar nas medições precisas, porque os números decimais, eles são usados para medir pesos e alturas com precisões e atividades do dia a dia. Alturas, igual a gente mede a nossa altura, pesos, para eu saber exatamente, às vezes, o peso que eu estou comprando de fruta no mercado é usado. Também transações financeiras, porque eles são fundamentais para calcular preços, trocas e manter precisão em compras e venda. Igual a gente citou, em loja, mercado, tudo que você vê para comprar. E em receitas culinárias. Mais uma vez, a gente vê em receitas culinárias, porque os decimais, eles garantem proporções exatas de ingredientes. Então, eles resultam em uma receita culinária mais precisa e saborosa. Mas agora, pra gente chegando no final da nossa aula, vamos ver se entendemos tudo certinho então, sobre os números decimais? Então, um exemplo. João foi à feira e comprou 1 quilo de maçã por 3,500. 1 quilo de banana por 2,80. 1 quilo de laranja por 4,20. Quanto ele gastou no total? Gente, esse 1 aqui não tá junto, aí 3,50, 2,80. Então, como que você vai usar para calcular? Você vai pegar sua folhinha e vai colocar o número 3,50 mais 2,80 mais 4,20. Mas vamos ver, se vocês quiserem calcular, podem pausar e fazer a conta para a gente ver se vai dar certo. Mas então quanto deu? Então a maçã, ela é 3,50, a banana 2,80 e a laranja 4,20. Então somando tudo, ó, a gente vai pegar e vai somar. Então mais 3,50, mais 2,80, mais 4,20, que resulta em 10,50. Então quer dizer que no mercado João gastou 10,50 para comprar 3 frutas. Vocês viram então qual que é a grande importância de aprender os números decimais e as frações? Vocês conseguiram compreender então como que funcionam as frações e como funcionam os números decimais? Então eu espero que vocês tenham aprendido e isso aí.